Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves e hoje estou aqui reunido com vocês para comentar sobre a temporada de anime de julho, que acabou já tem praticamente um mês, mas eu demorei todo esse tempo para assistir, mesmo ela sendo bem curta. Sem mais perda de tempo, vamos diretamente comentar sobre o que eu assisti essa temporada, vocês já sabem como funciona. A primeira obra-prima dessa temporada que eu resolvi assistir foi o Zaki-chan wa Sobitai, sob a expectativa de não é engraçado, devido a uma piada que surgiu no vídeo escolhendo os animes da temporada de julho. E... pode ser engraçado, essa é a resolução, pode ser engraçado. Porque ele sabe ser engraçado, ele me tirou algumas risadas, mas eu acho que ele funciona muito por picos, sabe? Geralmente ele é bem chatinho, geralmente ele é bem morno, mas tem alguns momentos muito engraçados, tipo o do chocolate com menta, eu adorei aquilo. Então não é de todo mal não, é aceitável. Às vezes perde a mão ali nas piadas com ecchi, acontece. Tem hora que realmente dosa muito mal. Tipo aquela cena do arbusto. Pra quê? Sabe? Tipo, não. Então tem esses probleminhas, no geral, como eu falei, é bem seco, mas tem alguns picos engraçados, divertidos, né? É aceitável. Certo, mas é isso. Ok, o Zaki-chan. Depois eu assisti a Pararamman, que foi da temporada anterior, trazido para esse de julho. Vai ser divertido pra caralho, eu vou achar irado. Olha, é bem isso, eu acertei isso aqui. Ele é um pouco diferente do que eu esperava, porque eu assumi que ele fosse... não episódico, mas tivessem várias corridas, né, ao longo da exibição do anime. Mas não, é uma corrida só, é um grande prêmio, uma aventura só que eles têm que enfrentar. E ele é muito divertido. Que anime legal, cara. Os personagens são hiper carismáticos, super gostoso de acompanhar. Eles interagindo e tudo mais. É muito... o grupinho, né, a crew do anime é muito boa. Tem um draminha ou outro, né, o anime é mais extravagante, mas tentaram colocar um draminha ali que ficou legal, gostei. Simples, mas funcional. Até trabalho dos personagens. É muito bacana, cara. Muito divertido a Pararamman. Eu só não gostei do side event. Tem uma side quest, assim, no meio do anime, onde eles desvencilham um pouquinho da corrida pra resolver o problema. Tem um vilão, sabe? Enfiaram um vilão ali que é ridiculamente previsível. E é um vilão muito ruim. É um vilão muito merda, edge pra caramba. E não vi porquê, sabe? Eu achava muito mais legal se o anime fosse voltado à corrida até o final. No fim, a corrida foi deixada um pouco de lado pra eles resolverem esse problema. Tem que dar cenas legais. Tem muitas cenas que são muito boas e são provenientes desse problema. Mas acho que não precisava do vilão. Acho que podia ter problemas no meio, mas o vilão, as batalhinhas, assim, não precisava muito. Mas tá bom, não estraga o anime não, é só cringe. No geral, muito divertido, muito gostoso de assistir. Tem umas cenas muito boas. Cara, o episódio 9 é tipo uma pausa, literalmente. A gente pausa uma corrida pra descansar, pra fazer outra coisa. E eu fiquei tipo, ah não, mano, que merda, vai parar, que vai desengatar o negócio. Só que o episódio 9 é tipo um dos, se não o melhor episódio da série. É muito divertido, cara. Adorei muito a Pararamman. Bom, dando seguimento à minha aventura pela temporada de julho, eu fui assistir The God of High School. Minha expectativa foi batalhinha, magia, meme ruim, bem feitinho. E é exatamente isso. Eu acho que eu nunca acertei com tanta precisão uma expectativa de temporada. Batalhinha, magia, meme ruim, bem feitinho. É exatamente isso. É tão isso que isso aqui devia estar nas tags no Anime List. Devia estar isso aqui. Mas vamos lá, vamos com calma. Eu comecei a ver e fui recepcionado por aquele primeiro episódio incrível, extremamente divertido, super exagerado, a produção excelente, a direção excelente. Você vê como uma parada bem feita faz diferença? Se tu vê, não aconteceu nada. Literalmente o cara foi atrás do ladrão, encontrou os outros e é isso. Mas olha o trabalho de produção que foi colocado em cima, como que salvou essa parte. A velhinha e o rapper, né, ali pra deixar tudo mais orgânico. A forma como o garoto, eu não lembro o nome de personagem, depois de 2 dias que eu acabei o anime. O protagonista, como que ele enxerga a situação e passa super rápido uma história da velhinha na cabeça dele pra justificar ele querer salvá-la, o que já dá um pouquinho de ênfase no personagem também. A produção, tipo, carregou o primeiro episódio, foi muito legal. Eu gosto do jeito desleixado do protagonista. Qual é o nome dele? Cara, é muito vacilo ficar falando protagonista. Na moral, peraí. Jim Mori. No primeiro episódio ele parecia um personagem excelente pra representar e fazer o papel central de um anime escrachadão assim, né? Voltado à porradaria, ação desenfreada. Mas minha alegria não durou muito não, porque tudo que pareceu legal apresentado ali no primeiro episódio ficou no primeiro episódio mesmo. Ele seguiu um caminho que não era o que eu tava esperando, o que pareceu pra mim pelo primeiro episódio. Eu achei que ele ia ser realmente algo muito descompromissado e foda-se, que nem o Promare. Vocês assistiram meu último vídeo? Eu fiz um vídeo falando sobre Promare e eu achei que ia ser mais ou menos nessa vibe, sabe? Um pouquinho mais compromissado ali pra fazer o torneio também, porque o Promare é muito escrachado, mas ainda assim foda-se, né? Assim, jogado pro ar mesmo, tudo só pra ser divertido. Um monte de batalha louca, mas não é.
pareceu isso no primeiro episódio, mas não ele realmente tenta fazer dramas e batalhas boas narrativamente, sabe? Roteiro de personagem, trabalho textual, ele tenta fazer isso e eu sabia que se ele tentasse fazer isso não ia dar certo e realmente não deu. Tudo que ele tentou fazer pra trabalhar os personagens foi muito foda-se, não liguei nem um pouco. Aquele episódio do casamento, velho, pra que aquilo? Nossa, top 10 desenvolvimento de personagem aquele episódio do casamento. Puta, nossa, meu Deus do céu. Se ele continuasse só fazendo as batalhinhas dos extravagantes do jeito que ele fez no primeiro episódio, eu ia achar muito legal, mas não, ele tentou fazer um trabalho textual ali. E é claro que se ele faz um trabalho textual muito foda, ia ser muito melhor do que algo descompromissado, mas eu sabia que ele não ia conseguir fazer um trabalho textual muito foda, então ia tentar e fracassar ao estruturar um roteiro ali. E, né, daí eu caguei. Mas, olha pelo lado bom, o anime ainda tá controlado. A essa altura, até o episódio 5, 6 mais ou menos, o anime ainda está controlado. Tenta fazer uns dramas de personagem que não funciona? Tenta, mas, pô, as lutas são boas ainda, olha pelo lado bom, né? São bem feitas. Porra, a luta dos dois garotos lá, dos principais, do Mori e do João, o outro. A luta deles dois é muito bem feita, é cara, trabalho excepcional de direção, aquela coisa com tinta, né, muito foda. Então assim, não era de se admirar o roteiro que tava tendo por trás dos personagens, o drama que eles estavam passando pra explodir na arena ali, mas, pô, foi um espetáculo de produção, pelo menos dá pra curtir. E novamente, o anime ainda estava controlado, ainda estava dentro da sua proposta de ser... Tô rindo só de lembrar o que eu vira. De ser as artes marciais, né, legal ali. Só que depois, eu não sei o que aconteceu. Eu queria saber o processo criativo do autor pra chegar a isso. Quando entrou stand, eu já comecei a questionar. Eu falei, pera. Por quê? Não havia necessidade. Mas, tá... Às vezes enfia um poder ali pra deixar as lutas mais intensas, ainda pode ser legal. Até o anime querer fazer a progressão narrativa de Nanatsu no Taizai, mas com as proporções de Evangelion. O nível da parada vai embora. É apocalipse, demônio, fim do mundo, magia. Eu achei que era um anime sobre artes marciais, assim, quando eu comecei a ver. A temática pra mim era essa, mas, cara, é muito catastrófico o nível como o negócio fica. Porque, assim, a obra original tem mais de 400 capítulos. Se no primeiro arco, eu não sei exatamente em que capítulo se é equivalente no original, mas se no que foi adaptado em um cur, eles já estão enfrentando aqui, já foi aquele nível de catástrofe, eu não sei pra onde isso vai, sinceramente duvido que seja bom. Meu Deus, eu queria muito que a obra fosse realmente focada em artes marciais. Imagina que legal, aquela coisa descompromissada, exagerada que a gente viu no primeiro episódio, só que no torneio realmente mais voltado ali pra artes marciais. Como que os diferentes estilos de luta colidem, dá pra visualizar acontecendo muito bem, sabe? Mas... é isso, enfim, God of High School incrível, 10 de 10, melhor me do ano. Enfim, vambora, seguindo. A partir daí eu decidi assistir Decadence, aventuresco, top, contemplativo, boneco maneiro e altos perigos. Essa foi a minha expectativa. O que eu quis dizer com isso aqui, com aventuresco, com altos perigos, era realmente eles desbravando o mundo, sabe? Eu achei que ia ser uma coisa assim. Por isso que eu até botei contemplativo, achei que ia ter coisa assim de cenários, de ambientes e tal. Mas não tem nada a ver, realmente eles presos na fortaleza ali. E cara... eu vou tentar abordar o assunto sem dar spoiler. Porque, meu Deus, o Decadence não tem nada a ver com o que eu esperava. Quando trazem a introdução da história, legal. A humanidade teve que se fechar, né, se prender por causa de algum bicho fantasioso que ameaça a vida deles. É padrão, já vi isso muitas vezes. Só que aí, enfiaram um conceito absurdo assim na parada. Eu fiquei sem saber o que pensar sobre aquilo durante muitos episódios. Porque assim, não é uma coisa qualquer, né? É um conceito audacioso, né? Foi uma ambição grande que colocaram ali pra fazer isso. E eu admiro. Mas não sabia exatamente o que pensar, porque é muito diferente, cara. Geralmente, quando você vai aplicar esse tipo de proposta, sabe? Esse conceito que é apresentado depois, a obra geralmente é muito voltada nesse segundo ambiente, nesse segundo cenário, por assim dizer. E aquele primeiro ambiente que nos foi introduzido é meio foda-se, não é tão mostrado, ou é meio genérico, ou é comum, não necessariamente genérico, mas comum, rotineiro, mundano, já que a ênfase vai estar toda no conceito que é aplicado em cima, nesse segundo cenário. Só que Decadence não. Ele pegou um ambiente, né, uma proposta que já funcionava sozinha e ainda aplicou essa coisa em cima, esse conceito em cima. Então foi muito curioso, foi esquisito,
Não desaprovo, não. Legal, maneiro. Diferente, né? São dois conceitos individuais que eles funcionam sozinhos. Podia ter um anime separado pra cada um deles, entende? Não parece que a ideia foi projetada pra ser uma coisa só. Parece que tinham duas ideias, eu acho que fica melhor de explicar assim. Parece que tinham duas ideias e eles uniram, entende? É muito contrastante, assim. E, ok, maneiro, interessante, diferente. Embora muito estranho. E realmente, durante muito tempo do anime, eu tava me perguntando por quê. Não tava tendo porquê aquilo acontecer. Eles trabalham bem separadinho durante o tempo, até depois quando unifica tudo. E aí eu vi propósito, né, no anime funcionar dessa forma. Porque durante o tempo é literalmente isso, duas histórias acontecendo separadamente, só que na mesma obra. Então, geralmente durante o tempo eu pensei que o anime ia falhar. Mas não, ele consegue unificar depois e fazer funcionar junto. Não foi a melhor das narrativas, assim, eu não faria desse jeito, mas tá bom, não julgo não. É uma ideia excêntrica mesmo, foi bem ambicioso. E no geral eu achei legal. Só, sabe? Eu acho que podia ser melhor. A ideia era muito audaciosa e podia ser melhor executada, sabe? Não é ruim, mas como eu botei no meu My Anime List, inclusive, a proposta é melhor do que a execução. Eu achei um tanto estranho, respeito o quão audacioso foi, mas eu acho que dá pra executar melhor. E também outra coisa gritante, que pesa muito também pro anime não ser melhor, é que ele é extremamente conveniente. Você já parou pra reparar que nunca daria certo toda a execução dessa história sem a ajuda massiva do roteiro? Era pra ter dado tudo errado assim no início do problema, no início do plano. E aquela personagem, a Jill, né? Lembrei, acho que é Jill. Essa personagem é a conveniência ponto char. Eu já falei isso, de quem foi? Foi Bunny Girl. Bunny Girl, a Futaba. A Futaba do Bunny Girl é a conveniência ponto char. Essa é a Jill, do Decadence. Aquela personagem só tá lá pra tudo conseguir funcionar. Eles tinham essa proposta, essa ideia, só que não colocaram, como eu falei, é tudo muito esquisito, a execução não é das melhores. Então, pra funcionar do jeito que eles pensaram, que eles bolaram, precisava de muito recurso pra fazer as coisas, pra fazer os hacks e as coisas todas lá. E eles inventaram essa personagem. Essa personagem salva a obra inteira. Ela só existe pra fazer tudo funcionar. Ela é realmente conveniência ponto char. Então, eu achei o anime ok por causa disso. A execução podia ser melhor e é muito conveniente. Mas a proposta é interessante, bem audaciosa e tem uns personagens legais. E a produção é boa. A produção e direção é boa. Então, ok. Ok, vamos seguindo. O que eu assisti depois de Decadence foi Fugo Cage, Balance Limited. Vai ser foda porque tem um personagem do Ono Kyusuke. Eu não vou explicar a piada, quem viu o vídeo viu. Olha, eu não ouso proferir insultos e desapreços ao Ono Kyusuke, que é o trabalho dele. Jamais, melhor dublador que existe, mas o anime não é muito bom não. Eu achei a proposta interessante, mas eu acho que o anime não se sustentou só com isso, sabe? A ideia do anime, só pra quem não viu, curiosidade, é ter um milionário incrível, absurdamente dinheiro infinito numa agência de investigação, de detetives, e ele resolve tudo com dinheiro. Então tem umas nuances bem engraçadas em cima disso, a relação dos dois protagonistas, né? Do Ono Kyusuke e o Miyano Mamoru, por sinal. Isso é divertido, é uma boa relação, é interessante, mas eu acho que cansou essa ideia. E eu também não gostei como virou um drama sério, sabe? Os casos ali, eles podiam ter um draminha, mas era uma coisa particular ali do caso. Até aí tudo bem, mas depois realmente começou a virar casos, como todo anime de detetive, né? Sempre tem, todos que são, assim, episódicos, não conseguem se manter assim e se sustentar só com essa ideia. Em algum momento tem o caso Master que fode tudo, super sério. Eu não gostei muito de como o Fugo Cage fez isso, não. A proposta era muito pra rir mesmo, sabe? Era ele tendo que resolver um problema na torre, ele compra a torre, sabe? Era muito isso, ele tinha uns aparatos mega ninja, tecnológico, absurdo. Então era mais engraçado. Quando esses aparatos mega ninja virou recurso pra realmente resolver situação séria, eu não acho que ficou tão legal, não. Então acho que, a proposta é legal, mas cansou, sabe? Mais ou menos. Achei que eu fosse gostar mais, sinceramente. Bom, o que eu vi depois de Fugo Cage foi Great Pretender, ação escrachada da hora e divertido. Olha, não é muito ação, não. Eu acertei na essência que ele transmite, que é ser da hora e divertido, mas não é muito voltado à ação. Mas enfim, cara, quem não assistiu Great Pretender, esse foi o melhor anime da temporada, genuinamente. Eu já esperava que ele fosse muito legal, como vocês puderam ver pela expectativa, mas ele foi mais legal do que eu tava esperando. Absolutamente tudo desse anime é muito bem feito. Os personagens, a narrativa, o trabalho de enredo, a produção, tudo é muito bem feito. O roteiro do anime, como é que eu vou me expressar sobre isso? O trabalho textual, ele não é aquela coisa muito dependente de construção de personagens, sabe? Olha o desenvolvimento da narrativa, olha que worldbuild bom, que trabalho profundo, essa temática, sabe? Não é um anime que se admira por esse tipo de coisa. Ele é mais cool, sabe? Ele é mais sagaz. O roteiro tem que ser esperto pra fazer o anime funcionar, porque essa é a temática da coisa. É sempre sair por cima, é sempre ser sagaz, ter uma malícia ali, sabe? Então, em cada um dos casos, o roteiro tem que ter
essa flexibilidade, sabe? Ele tem que se dedicar mais às coisas certas, a construir as coisas certas pra sair por cima com essa sagacidade que é a harmonia toda do anime. E ele faz isso de maneira esplêndida. A narrativa da obra é regida pelos personagens mesmo, que são golpistas, né? O anime tá todo em cima dessa malícia, como eu falei. Então o roteiro acompanhou muito bem isso, fez muito bem, se comunicou muito bem com os personagens e, né, regendo a obra nessa vibe. E os personagens são ridiculamente carismáticos, é muito fácil se apegar a eles. Cara, o grupo, eu tava falando do Appare-Ranman, né, do grupo, da crew do Appare-Ranman, o The Great Pretender, sem pensar muito aqui, mas eu acho que ele é o melhor do ano. O grupo de personagens, assim, eu acho que é o melhor do ano. Cara, só personagem bom, um mais legal que o outro, cara. Que anime divertido. Então eles passam por cada um dos casos com esse trabalho esperto de roteiro, comunicando muito bem com os personagens. Tem trabalho, tem draminhas, sabe? O anime sabe jogar as pitadas de drama, assim, que você leva a sério. Nada muito profundo, mas muito funcional. É muito bem dosado, cara, exatamente. Se forçasse mais coisa de personagem do que aquilo, eu acho que ia ficar chato e estragar essa essência que o anime tem. Então é tudo muito bem dosado, cara. Foi cirúrgico a precisão de tudo que o anime colocou pra funcionar muito bem a temática. Os personagens não são extremamente profundos, mas também não são uma porta. São bons no nível que precisa pra funcionar bem, regendo o roteiro, narrativa ótima. E a produção é maravilhosa. Tanto o áudio quanto o visual. No áudio nós temos aquela pegada de jazz, né? Combina muito com tudo. E o visual, cara, é deslumbrante. O character design desleixado, sabe? Um tanto torto, assim. E os cenários lindos, cara. Que cenários lindos! Sério, o anime inteiro é em perfeita harmonia. A trilha sonora, com o visual e o trabalho de texto, tá tudo em harmonia. É esquisito falar, né, como que é harmônico um trabalho textual, né, uma narrativa, com um trabalho visual, né, que é um pouco mais palpável. Mas funciona. Como eu falei, o roteiro tem essa sagacidade, no traço a gente tem um traço desleixado, a música é um jazzão. Então, cara, nossa, que obra divertida. Se você não assistiu, tem na Netflix a primeira parte, a segunda parte vai sair acho que mês que vem, mas na internet já tem inteiro, se você quiser ver. E pra não deixar aqui só um mar de elogios no anime, duas coisinhas no final que eu não gostei. Aqueles 3 personagens no último episódio não era pra aquilo acontecer, não. Nossa, caralho, por quê? Não faz nenhum sentido e não fez diferença nenhuma no caso, na situação. Não era pra ter aqueles 3 personagens lá. É muito contraditório, traiu um pouquinho o que foi feito antes. E o pós-crédito. O pós-crédito é horrível. Eu odiei o pós-crédito. Eu fingi que não existe. Eu fingi que o pós-crédito não existe. Não há necessidade, não acrescentou nada, não tem porquê. Então, esses 2 detalhes do finalzinho. Eu acho que o final é a parte que mais tem problemas assim, no anime, mas no geral muito bom mesmo. Bom, vamos lá que tá acabando, não tem tantos animes, eu tô falando pra caralho de cada um deles, talvez o vídeo dê um tempo bom mesmo com pouca coisa. Após isso, nós tivemos o Nihon Chimbotsu, a única coisa que vai salvar a temporada. Alexandre, sim, Nihon Chimbotsu vai salvar a temporada. Nihon Chimbotsu, Japão Submerso, ou como você preferir, é uma adaptação de um livro trazida nas mãos de Masaki Uasa, que é um diretor incrível. Então a expectativa foi pro caralho quando a gente vê qualquer coisa com o estúdio Science Saru, que é o estúdio dele, e os trabalhos dele. Eu não sei exatamente como que funcionou, me falaram que ele não era a mão dele na direção, ele estava auxiliando, eu não sei exatamente, não vou falar sobre isso, não quero passar informação errada, mas eu acredito porque, puta merda, pro anime do Masaki ser ruim, meu Deus. Eu já tava ouvindo muito mal do anime, e eu fui ver o primeiro episódio, assim, sem muita expectativa, e eu gostei. Falei, caramba, meio que é uma obra sobre tragédia, né? O desenvolvimento de uma tragédia, de uma catástrofe acontecendo no Japão. E geralmente obra que trabalha esse tópico é um tanto sério, é um tanto intenso, né? E o primeiro episódio, que foi onde acontece, desencadeia toda a coisa, é muito bom. Eu gostei do primeiro episódio, falei, caramba, maneiro. E só. O final do segundo episódio, eu fiquei, o quê? Cara, qual era a necessidade disso? Meio exagerado, né? O visual ali da cena. Não precisava, não é muito uma obra de shock factor, né? É uma coisa, né, como eu falei, intensa, mas não gritante. É uma coisa que, bom, pelo menos eu penso assim, essas obras que procuram relatar, não relatar porque não é um caso verdadeiro, mas transpor uma narrativa em cima de uma catástrofe, de uma tragédia acontecendo num país, você vê exatamente isso, você vê os personagens lidando, é uma coisa melancólica, uma coisa intensa, uma relação profunda que você tem com os personagens, uma relação profunda que os personagens têm um com o outro, uma coisa pacata, e trabalhando como os personagens superam aquilo, como o país supera aquilo. Mas o Nihon Chimbotsu parece que ele quer fazer shock factor o tempo inteiro, parece que ele quer ser exagerado, sabe? Ele quer meter uma tragédia forçada, pelo menos eu senti isso. Olha que eu nem terminei. Parece que ele queria deixar a gente mal, deixar a gente abalado, só que de graça, entende? Não é assim que funciona, na minha opinião. Depois do evento do segundo episódio, falei, caralho, estranho, mas ok, né? Isso tem que desenvolver muito bem agora. Mas não.
todo o impacto que essa porra teve, um evento desse tamanho, nos personagens, é aquela discussão ridícula do terceiro episódio, patético, horrível, nossa, que ódio. Então é por isso que eu falei que parece gratuito, porque eu não vejo as coisas, as tragédias acontecendo de uma maneira orgânica e impactando os personagens de uma maneira orgânica, de uma maneira crível, sabe? Parece realmente shock factor gratuito pra tu ficar puto, triste, mal. Então assim, eu dropei no meio do terceiro episódio, porque eu não tava aguentando mais. Não demorou nada, o primeiro episódio, como eu falei, foi legal a introdução, e do segundo pro terceiro eu já não aguentei mais, já foi embora. E então eu não vou falar muito, eu não gosto de opinar sobre coisa que eu não terminei, não acho que faça muito sentido, mas eu também não acho, por outro lado, que o resto da obra salve isso que aconteceu não, porque né, eu acho que ele deve seguir assim até o final, na verdade me falando que piora. O pessoal comentou comigo que na verdade só fica pior, então assim, ainda bem que eu dropei, eu não vou perder tempo com isso. E eu queria entender, velho, como que um livro consagradíssimo no Japão, tem um monte de... Cara, o livro tem adaptação em live action, tem adaptação em mangá, tem um monte de coisa. Pelo visto ele é realmente muito consagrado no Japão. Como que esse livro gerou essa adaptação? Como que ficou ruim assim, cara? Enfim, velho, decepção no ano aí já... Agora, Kanojo Okarishimasu. Eu não peguei ele no vídeo da temporada, eu não peguei ele pra ver, mas no meio da temporada tinha pouca coisa. Falei, vou dar uma olhada nisso aqui, é popularzinho, quero ver, eu gosto de saber o que é popularzinho, gosto de estar por dentro. E o primeiro episódio eu achei aceitável, porque por mais que a proposta seja muito ridícula, quando eu olhei pra ele, eu achei que fosse aquele anime pra otaku, sabe? É muito esquisito essa frase, mas sabe aquele anime pra otaku? Que é literalmente o anime acariciando a situação do otaku virgão. Eu achei que fosse isso, mas não, o anime sabe que a proposta é ridícula, o anime sabe que é ridículo você ficar alugando namorada, ele não trata isso como uma coisa maneira, e tem muita piadinha em cima disso, então não achei ruim, sabe, foi divertido até, a partir do momento em que ele é autoconsciente dessa proposta ridícula. Só que eu não consegui aguentar a quantidade exorbitante de vergonha alheia que o segundo episódio explodiu na tela. Cara, não deu. Na moral, não deu, desculpa. Eu não achei o anime tão ruim, mas... Nossa senhora! Só assistindo. Eu vi na Crunchyroll, e aí eu desci os comentários, só por curiosidade, no segundo episódio, e era assim, uma quantidade muito grande de pessoas concordando que aquilo era uma vergonha ali, sem tamanho. E eu não tanquei. Foda-se, eu dropei, caguei. Eu percebi que não valia a pena, mesmo o anime sendo melhor do que ele me pareceu, não valia a pena. E cara, nem as meninas prestam, velho. Pra mim esse anime ia ser um waifu generator, sabe? Mas nem as meninas são boas, tudo bem que são 4, eu só conheci 2. E também não conheci direito, porque não desenvolveu nada delas, mas realmente não pareceu ser bons personagens não. Enfim, me digam se as outras prestam, pelo menos. Se as outras duas são boas. Ai, que merda, cara. E antes de encerrarmos, vamos falar sobre as sequências dessa temporada, ou melhor, a sequência, né? Porque uma delas é Ein no Shobotai, que eu não vi ainda, porque ele é Chukur, e eu não gosto de parar no meio, ele não terminou, né? Então vamos dar todo o espaço do vídeo agora para o que vocês muito provavelmente mais querem ver aqui, que é a segunda temporada de Re:Zero. Ou melhor, a primeira parte da segunda temporada de Re:Zero. Eu tenho certeza que a maior expectativa de vocês para esse vídeo era eu comentando sobre essa segunda temporada de Re:Zero, mas lamento decepcionar vocês porque eu não sei o que dizer. Porque eu legitimamente acho injusto e impossível, não só injusto como impossível, opinar sobre esse pedaço do anime da forma incompleta como ele se encontra. Porque tudo que essa primeira parte fez foi introduzir conceitos, apresentar personagens e passar informação. É literalmente só o processo de estrutura desse arco, né? Ele tá montando alguma coisa pra poder se desenvolver algo em cima. E no momento em que o bagulho começa a desenvolver, o anime acaba. O que você acha da temporada? Não sei. Pode ser um lixo ou pode ser incrível, depende do resto. Eu vou só falar algumas coisas bem provisórias aqui, bem descartáveis, por assim dizer, só de impressões que eu tive. Eu estou um pouco preocupado, confesso, com a falta de atenção que o Subaru tá tendo essa temporada. Como eu já bem disse pra vocês durante a minha análise, por sinal, quem não viu aquela análise, assiste, ficou muito legal, deu muito trabalho pra fazer e no final meio que flopou um pouco por causa do negócio do copyright. O vídeo ficou muito mal engajado por aquela merda daquela situação que aconteceu com o copyright, então quem não viu, dá uma olhadinha, por favor. Se quiser dar uma compartilhada lá pra ver se o vídeo, né, ainda ganha um pouquinho de atenção. Mas, basicamente, naquele vídeo eu falei muito com vocês sobre como o anime é voltado ao Subaru e ao psicológico dele. E nessa temporada tivemos pouquíssima atenção no Subaru. Tudo bem porque, como eu falei, tá estruturando a situação. Então não julgo nada. Mas me deixa um pouquinho preocupado. O Subaru tá sendo só realmente o cara que tá no centro. O cara que a câmera acompanha, sabe? Ele não tá tendo um trabalho absurdo. Tem umas pontinhas legais. Tem o passado dele lá, muito legal.
deu um reforço maneiro pro protagonista, justificou um pouquinho aquele jeito de ser dele, eu gostei muito. O pai do Subaru é uma figura, cara, cara maneiro o pai do Subaru, velho. Nossa, muito foda. E mais pro finalzinho, o Subaru parece que aprendeu uma lição. Parece que as bruxas deram uma lição nele. Então, assim, parece bom. Mas, novamente, depende do que vai seguir, porque não adianta falarem e pronto, ficar da boca pra fora. O Subaru tem que mostrar que ele aprendeu isso, tem que colocar isso em prática ao longo da obra. O anime acabou bem quando ele toma essa lição, vamos ver se ele leva adiante, parece bom. Então tem essas pontinhas de Subaru ainda pra me dar um alívio, mas de resto realmente tá mais focado no ambiente, na construção da situação. Os loops que o Subaru teve dessa vez ainda não estão tendo muito significado. Eu realmente senti que ele tá só morrendo à toa. Não parece que cada loop que ele passa tem algo muito relevante acontecendo pra ele, sabe? Tá mexendo com o personagem, não tá. Parece que é realmente só morte avulsa acontecendo. Parece que ele realmente, novamente, tá só usando toda essa coisa do Subaru como recurso pra passar informação e construir a situação. Todos os loops que ele teve parece que foi para descobrir coisa da Beatriz, descobrir coisa do Roswaal. Então, os loops ainda não tiveram um papel direto no Subaru. E também me parece que o anime tá dependendo mais de fantasia. Eu não gosto disso. Porque, como eu comentei na minha análise, inclusive, assiste lá. Todos os recursos fantasiosos que são inseridos em Zero são realmente só magia avulsa, mas que o Subaru abraça muito bem pra ser desenvolvido. Tudo direciona muito no personagem, é bem utilizado. Nessa temporada parece que o anime tá realmente dependendo muito de magia pra fazer tudo o que ele quer. Tudo, sério, tudo que aconteceu nessa temporada tem muita magia, tem muito subjetivo, sabe? Tem pouca coisa que é palpável mesmo. Até o contato dele com a bruxa, toda aquela coisa é muito subjetiva, é tudo psicológico, é tudo magia, sabe? Se isso tudo der em um resultado muito bom, ótimo, mas parece uma brecha para descredibilizar um pouco o trabalho cauteloso que o roteiro de Zero tem feito até agora de usar magias com um propósito muito bom. As coisas boas que eu acho que dá pra gente tirar é mesmo as coisas do Subaru que eu falei. Tem umas cenas muito boas. Porra, todas as cenas dos coelhos são tensas demais. Caraca, que foda. E a cena do Subaru desabafando. A cena do Subaru finalmente conseguindo falar com alguém. Nossa, que cena boa, cara. Foi a melhor cena de todo esse pedaço de Zero. Muito, muito legal. É o que eu falo, cara. Tudo que vem de legal de Zero, tudo que dá de qualidade de Zero é do Subaru, cara. Vem do personagem. Não pode deixar o personagem de lado, cara. Se o Zero tenta deixar o Subaru de lado pra fazer outra coisa, não fica bom. A menos que ele consiga fazer isso futuramente pra desenvolver os outros personagens. Mas por enquanto não fez ainda. Mas falando em outros personagens, olha que legal. Teve uma pontinha de construção de personagem na Beatriz e no Roswaal. Tomara que vá pra frente. Foi uma introdução legal ali. Pode trabalhar mais outros personagens. Vai ser uma boa adição pra Zero. Mas, como eu falei, é tudo uma opinião puramente provisória. Tudo que eu falei que é legal pode ser um lixo estragado se a próxima parte não fizer bem. Tudo que eu falei que parece ruim pode ser incrível se a próxima temporada fizer bem. Tudo depende de como isso vai suceder. Então, posso dar essas primeiras impressões pra vocês, mas oficialmente não opino nada de verdade ainda. Essa parte parece só ter construído um dilema, né? O anime acaba bem quando cria-se um dilema ali. Então acho que eles deram todas essas voltas para passar informação e construir a situação para chegar a esse dilema. Acho que agora vai para algum lugar, vamos ver. Então, até março não vou poder falar muito de Zero não, mas eu decidi assistir essa primeira parte separado mesmo, antes de esperar a segunda, porque eu preciso opinar sobre os animes do ano, né? Pode ter alguma coisa no anime que eu queira levar pro Jumento de Ouro, por exemplo. Por sinal, tem. Não vou falar não, eu vou deixar um suspense aqui. Mas tem algo nesta parte da segunda temporada de Zero que eu quero levar pro Jumento de Ouro. Vamos ver se mantém até lá, porque ainda tem mais uma temporada, pode vir muita coisa boa aí. Especulem o que pode ser. Enfim, gente, vamos ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo ficou longo, mesmo ele tendo pouco anime. Eu falei demais do Zero, eu falei que não ia comentar nada, eu comentei um bocado até. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões aí nos comentários sobre as obras dessa temporada. Estou animado para a próxima temporada, a temporada atual, no caso, que já está acontecendo, porque parece ter muita coisa boa. Mas por hoje é só, certo? Como sempre, inscreva-se no canal se não for inscrito, me segue no Twitter, acompanhe minhas lives e um beijo para todos vocês. Até a próxima.